Boa noite, que Deus em Cristo nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Sempre vou repetir essas palavras repetitivas, mas palavras de bênçãos e vitórias para nossas vidas, né? Porque só Deus tem vitória para nós, só Deus. E esses dias estamos vivendo há muito tempo já, né? Pode dizer muitos dias, na verdade, né? Que estamos sofrendo com essa pandemia. E eu confesso que para vocês que eu tenho momentos que a gente fica bem, como se diz, apreensiva. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para a palavra de Deus e Deus aumenta a nossa fé, Deus nos fortalece. E você caminha mais uma milha para a glória de Deus. Hoje aqui em Goiânia está assim para fechar os comércios que já foi aberto. A previsão para ficar de 15 dias abertos, os que já foram, os shoppings nunca foram abertos, a capital não foram abertos, né? E de 15 dias abertos, os que já estão, né? E depois mais 15 fechado, aí alternado, né? Então assim, o que eu penso? Não para, os casos não param, gente, não está parando. Cada dia aumenta o número de casos desse vírus e tem gente que não acredita. É muito triste mesmo. No meu ponto de vista, é melhor cada um compartilhar o que tem do que ver sua família, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, seu colega de serviço numa cama de hospital e a gente clamando para que o Senhor restaure a sua vida. Então vamos continuar orando para que Deus cesse esse mal, porque não está fácil. Mas nós temos que nos alegrar em Deus. Nem por isso nós vamos baixar nossa cabeça e ficarmos entristecidos, porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Claro, ninguém é super-homem, super-mulher para ficar assim, para mim tanto faz, deixa acontecer, se abrir, o comércio abriu, se fechou. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. A gente sabe que não. A gente sabe que quando um amigo da gente está sofrendo no leito de enfermidade, no UTI, que só Deus para tirar ele dali, a gente dói até o fio de cabelo que ele não tem vida. E a gente sabe quando vê um amigo da gente passando fome e como a gente fica. Então vamos orar para que o Senhor possa conduzir as autoridades, para que o Senhor possa agir como Ele quer e vamos aceitar a vontade de Deus. E vamos orar sem cessar. E sem falar nisso, tantas coisas que nós temos que orar. Mas perante tantas coisas ruins que a gente está vivendo esses dias, outros tipos de enfermidade que só Deus cura. Mas eu creio que o mesmo Deus de ontem é o de hoje eternamente. Eu vou louvar o Senhor com um corinho de adoração. Porque o Senhor, Ele ama quem tem um coração agradecido. E se nós formos louvar o nosso Deus com gratidão, quando estiver tudo bem, ninguém vai louvar a Deus. Porque aqui na terra, sim, subir no monte e descer no monte. Luta, termina uma e começa outra, né? Então é isso, eu vou louvar o Senhor, após eu vou orar e depois eu vou ministrar a palavra, aquela que o Senhor me entregou. E, como sempre, eu peço, Senhor, me dá a palavra, porque senão não dá. Não tem como eu pregar sem o Senhor me dá, Senhor. E eu imploro a Deus, eu imploro o Senhor e Ele me concede a bênção, porque Ele é o dono desta obra. E já agradeço a todos que estão junto comigo nesse momento. Amém? Eu vou louvar o Senhor, é conhecido, já louvei Ele aqui também, porque eu não consigo ficar sem louvar. Temos que louvar o nosso Senhor. Então Ele é digno. O único que é digno. O nosso Deus é digno de louvor. Independente de qualquer circunstância, temos que adorá-lo, temos que exaltá-lo,
Temos que pregar a sua palavra, porque não foi Ele que colocou esse mal no mundo, e jamais colocaria. Ele é o dono do amor, Ele é o próprio amor. Ele nos alegra na tristeza, e Ele está presente na minha vida e na sua vida. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele merece. Ele merece, Ele se merece ser adorado. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Não existe nada melhor no mundo do que adorar esse Deus. Eu estou me contendo para não chorar. Pela sua presença, pela sua misericórdia, pela sua bondade. O nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor. E ultimamente, nós temos pedido muito para Ele. Nós temos clamado muito para Ele. É impossível, pois Ele é o nosso Deus. Nós não temos outro Deus e jamais vamos ter, porque o nosso Deus é verdadeiro e fiel. Então nós temos clamado muito a Ele por vários tipos de problema, principalmente essa pandemia, que só Ele pode dar um fim, só Ele pode resolver. Na verdade, tudo que é impossível, só Ele resolve, né? Então assim, é motivo de nós agradecermos. Na hora que nós estamos agradecendo a Ele, mesmo que estamos na luta, na peleja, se nós ficarmos agradecendo a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo pão que tem colocado em nossa mesa, por tanto livramento, pela cura a qual eu e você espera, que Deus vai entregar. A fé é aquilo que nós não vemos, mas temos a certeza que vamos tocá-lo nessa vitória, que vamos receber essa vitória. Então eu tenho orado por bastante pessoas para a glória de Deus, e Deus tem honrado. Irmã Zulene, só porque você está orando? Não, tem muitas pessoas, são coletâneas de pessoas orando ao mesmo tempo em prol do mesmo projeto, em prol da mesma vitória, em prol da mesma bênção. Mas o Senhor tem sido generoso, tem sido, assim como se diz, sem palavras. Ele tem nos ouvido pela sua bondade, pela sua misericórdia. E é assim que Ele faz. Então eu vou orar nessa hora, agradecendo a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito. Já louvei a Ele, engrandecendo o Senhor, porque Ele merece. De já eu agradeço a todos que já estão me ouvindo, sabendo vocês
porque eu estou fazendo aquilo que Deus colocou na minha vida para fazer. Jamais vou deixar de repetir isso, porque tem muita gente que não assiste às vezes, e a gente tem que se cada vez explicar, porque não é a gente, não sou eu, a Zulene, que escolhi esse trabalho. Não foi, jamais escolheria. Mas o Senhor me escolheu para fazer ele, e eu recebi com alegria e gratidão. E eu agradeço a todos que estão comigo, e lá no canal de Jesus, que Deus possa abençoar todos do canal de Jesus, que se inscreveram, que estão assistindo os vídeos, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam receber a sua cura, sua libertação, a salvação, firmeza em Deus, porque nós temos que nos firmar em Deus todos os dias. Não é fácil, mas não existe nada melhor, e para mim não existe nada mais fácil. É complicado, né, o que eu estou falando, porque é real. Eu não estou só, o Espírito Santo está comigo, amém? E com todos aqueles que clamam a Deus de todo o seu coração, sem nenhuma reserva. E eu vou orar nesse momento para a glória de Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu te louvo, Pai, por mais esse momento, Senhor, por mais essa rica oportunidade, a qual o Senhor me concede nessa noite de pregar a Tua Palavra. O Senhor fala na Tua Palavra, temos que pregar a Tua Palavra tempo e fora de tempo. Independente da circunstância, nós temos que semear a semente do Evangelho. Esse Evangelho a qual liberta, cura, salva, transforma as vidas e nos dá paz e alegria no momento da tristeza. Quando o Senhor Jesus chega, a tristeza salta de alegria. Quando Jesus chega, a doença tem que ir embora. Só Ele querer, só Ele ordenar. Então, Deus, eu não tenho palavra para te agradecer por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Pai, nesta hora eu te peço, eu te imploro, jamais eu te ordeno misericórdia, eu te imploro por todos aqueles que estão já ouvindo essa oração. Que o Senhor possa cobrir de bênção e vitória, que o Senhor possa entregar cura, aquela cura que eu estou esperando e confiando, que eu creio que o Senhor vai curar. Libertação, salvação, abre portas de emprego, o Senhor entrega vitória, independente da circunstância. Não é a pandemia que vai impedir o Senhor abrir uma porta de emprego, não é, porque o Senhor é o dono de tudo, sabe todas as coisas. Paizinho, abençoa grandemente cada um, que cada um, Senhor, se sinta abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que se sintam, Senhor, na verdade que eles sintam a tua alegria. A alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é inexplicável. Não temos como explicar. Nós sentimos. Ele nos alegra na tristeza. Jesus é fiel. Pai, entrega as vitórias a cada um. Visita o canal de Jesus. Cada um, Senhor, que se inscreveram, Pai, mesmo que não assistem, mas não tem problema, eles abriram porta para outras pessoas, Paizinho, assistir, Paizinho. Também aqueles que assistem, abençoa grande e poderosamente, Pai, cobrindo de bênção e vitória, curando, Senhor, resolvendo os problemas, Pai, todo tipo de problema e enfermidade. E a maior enfermidade, Senhor, que nós temos que receber é a nossa salvação, é a cura do pecado. Em nome de Jesus, Pai, toma cada um nas tuas mãos, os que já te servem, lá do canal de Jesus e assiste, fortalece, repreende toda depressão, todo mal, toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade, todos que estão já aqui no Facebook assistindo, Pai, que o Senhor possa conceder a cura, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por Erivan, por ele, o Erivan, Senhor, que está no hospital. Deus, visita ele, Paizinho. Levanta ele completamente, restaurando ele dessa Covid, desse vírus. Arranca pela raiz. Eu creio na vitória dele completa, restauração completa para a glória do teu nome. Eu creio que ele vai cantar e contar o hino da vitória. Eu creio na cura dele, Pai. Grandes coisas o Senhor já fez. E o Senhor vai completar a obra, porque o Senhor é o grande e todo-poderoso. Eu te peço pela tua serva, meu Pai. Cura, arranca aquele mal pela raiz, Pai. Senhor, a cirurgia dela está nas tuas mãos. A localidade está nas tuas mãos. Os médicos. Senhor, o Senhor sabe de tudo. Mas eu creio, sem dúvida, que a cura, ela já recebeu pela fé. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu creio.
Pai, irmão João Gomes, continua trabalhando, restaurando ele por completo, eu creio, Pai. E todos aqueles, Pai, que estão nos hospitais nessa hora, com essa Covid, Pai, qualquer tipo de enfermidade, visita, Pai, cura, liberta. Oh, Deus, acalma a tempestade, a fúria do mar, meu Deus. Então, fim nesse mal, eu te suplico, Pai, nessa noite. Mais uma vez, Senhor. Senhor, visita Goiânia, Senhor, misericórdia. Quantos casos, Pai? Visita a capital e as cidades vizinhas, Senhor. Todo o estado, todo o Brasil e todo o mundo, Senhor. Visita o mundo mundialmente, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus. Oh, Deus, dá um fim nesse mal, Senhor. Eu sei, Senhor, que quando o Senhor vê que nós não vamos mais suportar, o Senhor vai dar o fim. É quando o Senhor quer e na hora que o Senhor quer. Eu te louvo, Paizinho, porque o Senhor sabe trabalhar. E nós temos que aceitar a tua vontade com gratidão e amor. E eu creio que no tempo e na hora, quando nós menos esperar, o Senhor vai entregar a solução da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu só tenho a agradecer a Deus, né, por esse momento. Eu quero falar para vocês que eu recebi minha vitória hoje. Amém? Minha Bíblia, que eu falei para vocês que Deus estava me entregando, né? Na linguagem de hoje, letra extra gigante para a glória de Deus. Vai melhorar bastante agora a minha leitura, né? Deus é fiel. Estou muito feliz, né? Por essa vitória. A minha filha falou, mãe, só parece que ganhou uma Ferrari. Eu falei, não, a Ferrari é pouco. Eu fiquei muito feliz mesmo. Deus é maravilhoso. A Bíblia é a melhor arma que existe no mundo. Você que não tem a Bíblia em casa, compre correndo a Bíblia para ti e leia. Que você vai sentir paz, alegria e vai saber o que Deus quer de você. Porque aqui está tudo escrito que Deus quer de cada um de nós. Amém? E meu abraço a todos, de coração mesmo. Que Deus abençoe cada um. E que me dê força, me dê sabedoria para passar essa mensagem que Deus me deu. Porque de mim não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. Amém? Um beijo no coração de vocês, de coração mesmo. Estou muito feliz por vocês estar comigo estar junto comigo, né? Fazendo missão. Vocês estão fazendo junto comigo missão. E você está comigo, estão fazendo missão junto comigo. Eu não estou sozinha. O Espírito Santo está comigo, está com você, que está aí ligado ao trono do Senhor. Se liga ao trono de Deus. Pense em Jesus agora. Pense na morte da cruz. Pense como Ele sofreu para nos dar salvação, para nos dar uma vida diferente, para nos livrar da morte eterna. Pense nesse momento, como Ele foi maravilhoso, né? Como Deus foi maravilhoso de mandar seu único filho. Um amor desse não se explica. A gente vive esse amor. Ninguém tem coragem de dar seu filho. Eu tenho 4. Quando um gripa, eu já fico preocupada. Já estou tudo grande, a menor tem 18. Mas quando está gripado, eu já fico preocupada. Porque nós temos problema de alergia, garganta, eu estou aqui, só Deus sabe como é que eu estou com a garganta, mas eu já fico ruim, muito ruim mesmo. Agora imagina, dar seu único filho, amor que não tem explicação, amor insondável, inexplicável, né? Graças a Deus por isso, porque nós alcançamos a salvação eterna, a vida eterna, a paz eterna, para a glória de Deus. Então vamos lá. Deixa eu colocar meu amigo aqui. Então vamos. O título eu coloquei. Temos que plantar a semente, né? Qual a semente? Semente do Evangelho, né? Quem plantou a primeira semente do Evangelho, né? Foi Jesus Cristo, né? Através da sua morte, através de tudo que Ele fez na terra, Ele deixou um legado que ninguém jamais faria e fará o mesmo que Ele fez. Mas nós vamos conseguir chegar no céu através dele. Sem Jesus não vamos chegar. Então vamos lá ver o que Deus tem para nós através da palavra, o que Jesus quer de cada um de nós. Aqui em Mateus, agora está muito gostoso para ler, gente. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus, porque a letra é bem grande. Eu tenho várias, mas essa aqui é a linguagem maravilhosa. Deus é maravilhoso. Eu estou muito feliz por esse presente de Deus para a minha vida.
Então tá. Mateus capítulo 13, de 1 a seguir. Eu vou lendo de acordo, né? O Senhor vai me tocando, eu vou falando. Depois o Senhor vai me instruindo, o Espírito Santo vai me guiando, eu vou falando, né? Então vamos lá. Capítulo 13 de Mateus, e versículo 1 a seguir. Tem como subtítulo o semeador. Agora eu vou no versículo 1, né? Também essa palavra se confirma em Marcos, capítulo 1 a 9, Lucas 8, capítulo 8, 4 a 8. Se confirma essa mesma palavra, a qual eu vou ler e ministrar nessa noite. Começando o versículo 1 do capítulo 3 de Mateus. Mateus fica no Novo Testamento, quem não conhece, fica no Novo Testamento, Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. 2. A multidão se juntou em volta dele. Era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. 3. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, olha só o que Jesus disse. Escutem, aqui está exclamando, né? Eu ainda estou no versículo 3 ainda. Certo homem saiu para semear. Versículo 4. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Então eu vou ler novamente a parte B, do versículo 5. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando... Não, eu vou voltar de novo, né? O 5. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. 6. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raízes. 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 8. Mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Vamos lá. Aqui Jesus ele pregava por parábolas. Por que ele pregava por parábolas? Porque era mais fácil para as pessoas entenderem, né? Porque os discípulos andavam com Jesus e os discípulos estavam sempre com ele e estavam vendo, assim, como se diz, o que ele estava fazendo, assim, convivendo com ele e vendo tudo que ele fazia. Os discípulos, Pedro, Tiago, João, apóstolo Paulo, quer dizer, eles estavam andando com Jesus, né? Quando Jesus chamou ele, né, que ele começou a fazer a obra de Deus, que era Saulo, que ele perseguia Jesus, então ele sentiu o poder de Deus, ele foi transformado. Então todos aqueles que seguiram Jesus no passado, e aqueles então, os 12 discípulos que andavam com Jesus, João, Pedro, Tiago, são vários, né, são 12, eles viam o que Jesus fazia. Então para eles era fácil, porque eles estavam vendo. Então aquela multidão que ouvia
que Jesus estava ali, saíam ao encontro do Mestre para ouvir suas pregações, para receber cura, para receber bênção, né? O Senhor entregava vários tipos de bênção naquela época também. O Senhor abençoava o povo. Jesus dava pão, dava comida, o Senhor transformava, tudo que era pouco, o Senhor transformava em muito. Por isso que o pouco com Deus se torna muito. E o muito sem Deus se torna pouco. Porque Deus faz com que multiplique. E outra, Ele não deixa faltar. Algo vai acontecer que você vai ser abençoado e o Senhor vai abrir a porta. Nunca tenha medo de ajudar alguém achando que você vai passar por necessidade. Não, de jeito nenhum. Deus não deixa. Então, aí o que acontece? Ele estava explicando sobre o semeador, né? O que acontece? Só um conseguiu a boa terra, outro caiu nas pedras, tá, a terra era bem rasinha, não tinha como criar raízes. Outra caiu em meio dos espinhos, os espinhos veio e sufocaram, morreram. Então, o que o Senhor quer dizer? É assim somos nós. Eu não sei de quantas delas eu passei, talvez por essas 3 sementes, para chegar na última. Porque eu demorei a aceitar Jesus. Aceitar a sua vontade. A obedecer às suas escrituras sagradas. A obedecer o ID de Deus. Que enviou seu filho e deixou claro o que a gente deve fazer desde o Velho Testamento ao Novo. Moisés escreveu as leis. Jesus veio para fazer melhor ainda para nós. Na verdade, mudar tudo, porque já era o final. Não tinha mais como. Então eu passei por todas, eu posso dizer, dessas sementes, eu passei. Eu não tinha raiz. Logo me sufocava. Qualquer pessoa que chegava, logo eu começava a visitar a igreja. Qualquer pessoa que me convidava para poder sair, eu não tinha força, eu já saía. Não é questão de beber, de nada, mas eu não tinha força de ficar ali firme com Deus. Entendeu? Então, assim Jesus explicando que muitas pessoas ouvem, mas não consegue segui-lo. Não consegue. Mas não é impossível. Você que está ouvindo essas mensagens, que ouve, às vezes você pode até achar, pode até comentar. Eu achei bonita a palavra de um dia, hoje eu não gostei. É normal. Muitos pregadores, cada um Deus usa de uma forma, é por isso que Deus levanta muitas pessoas para pregar. Mas às vezes você fala assim, não, eu não vou conseguir jamais ser um cristão. E ser cristão é seguir Jesus, né? Então talvez você seja uma dessas sementes que Jesus estava explicando aquela multidão. E era grande a multidão, que ele sentou no barco e eles ficaram em pé na areia da praia. Então vamos lá. O que os discípulos falou para Jesus? Os discípulos fizeram pergunta para Jesus. Os discípulos, eles tinham um maior mestre ao lado deles. Por isso que os discípulos eram sábios. Por isso que eles conseguiam fazer a obra como Deus queria. Porque eles estavam sempre ao lado de Jesus. Por isso que tem o livro de Tiago, Pedro, Mateus. Porque eles seguiam a Cristo. Eles estavam sempre com Jesus. Eles largaram tudo para servir Jesus. E nós temos que largar tudo hoje também. Só que de forma diferente. Não precisa você largar seu emprego, não precisa você largar sua casa, sua família, mas largar o mundo e as coisas ruins. A gente vive no mundo, mas temos certeza que nós temos que largar o mundo de pecado. Mas como, irmã Zulene, eu vou conseguir? Através de Jesus. O Espírito Santo te fortalece de uma forma que você nem vai compreender. Às vezes a gente não compreende.
E Deus ele deixou tudo para a gente compreender mesmo, porque o poder dele é tão grande, não tem como a gente compreender. Mas tem como a gente aceitá-lo, e devemos, porque senão a gente sabe, pela palavra de Deus, eu não estou falando de mim, pela palavra, que não tem outro caminho, senão por Jesus. É por isso que eu estou fazendo missão? É por isso que o Senhor me chamou para pregar a palavra? Eu não tenho medo de pregar a palavra. Eu não tenho. Porque eu tenho certeza que é verdade. Ai, irmã Zulene, mas todo mundo da sua religião fala que é verdade. A sua religião, aquela que ele segue e tal. Mas eu estou falando da Bíblia. Não existe outro livro mais certeiro, como se diz, mais correto do que a Bíblia. Não tem. Todos os livros do mundo foi tirado dela. O princípio e o fim. A Bíblia não mente. É por isso que eu te digo com certeza, sem Jesus não chega no céu. Não chega, porque a Bíblia não mente. Então eu estou falando de mim não, da palavra de Deus. Eu vou ler para vocês o que significa essas sementes, o que os discípulos perguntaram. É bem claro mesmo, essa mensagem é bem clara mesmo, não tem dúvida. Olha aqui, dá continuidade aqui, eu parei no versículo 9, né? Que Jesus disse assim, e Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O que Jesus falou? Então vamos aqui, no 10. Tem subtítulo no versículo 10, continua o capítulo 13, né? E o versículo 10 tem subtítulo assim, porque Jesus usava parábolas. Aí vamos no 10. Também se confirma essa mesma palavra em Marcos 4, capítulo 4 e versículo 10 a 12. Também no livro de Lucas, capítulo 8, de 9 a 10. Se confirma essa palavra, qual eu vou ler agora? No versículo 10 e seguir do capítulo 13 de Mateus. Então, 10. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu, olha que lindo que Jesus respondeu. A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu. Do reino do céu. Mas a eles não. O 12. Pois quem tem, receberá mais, para que tenhais mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, não entendem. 14. Assim acontece com essas pessoas. E o que disse o profeta Isaías? Vocês ouviram, aqui já está falando que o profeta Isaías disse lá no Velho Testamento. Jesus estava se referindo já do profeta Isaías, explicando para os discípulos por que ele pregava com parábolas, né? Aí ele falou aqui, ó, o 14. E assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías, vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não enxergaram nada. Pois a mente de vocês está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Olha só, 16. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem,
os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Depois eu vou continuar. Então, o que ele quis dizer? Que ele pregava por parábolas, na verdade, por parábolas. Por quê? Porque é mais fácil para as pessoas entender. Porque as pessoas, tipo assim, é o que acontece hoje. A gente está pregando a palavra, está lendo, está explicando, e as pessoas tapam o ouvido. Tem uns que falam assim, eu não gosto nem de ouvir esse negócio de igreja, eu não gosto. Porque esse negócio de igreja é só comércio. Aí o outro fala assim, esse negócio de crente é só fake, isso aí eles fazem, isso é para ganhar dinheiro, eu não acredito, porque aconteceu um escândalo ali, outro ali. E assim vai prosseguindo. Cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem uma forma de sobressair daquilo que Deus quer de mim e de você. Cada um tem uma desculpa a dar. Simplesmente assim. Ei, não quero ouvir. Ei, não tô nem aí. Ei, a minha vida quando eu pouco me importa para a morte desse Jesus. Assim você está fazendo. Simples assim. Pouco me importa se esse Jesus sofreu, derramou sua última gota de sangue por mim, que eu nem acredito nisso, que eu não vi isso mesmo. Meu Deus, misericórdia. Então, como não viu, mas está escrito na palavra. Como nós ia ver? Quantos anos foi? Essa geração de hoje, graças a Deus, que nossa geração é o tempo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Na época de Moisés, que era pedra sobre pedra. Aí eu sei que aí, na época do rei Davi, na época de Noé, naquela época, gente, nem fogo tinha, não tinha energia. Vamos imaginar como era difícil. Aquela época, como era difícil. Mas o povo de Deus, quem era firme mesmo. Estavam no Egito escravizados. Mas nunca deixaram de adorar a Deus. Tinha aqueles firmes com Deus ali. Tinha aqueles firmes com o Senhor. Sofrendo escravidão. Mas por que eles chegaram no Egito? Através de José. Mas José fez tudo de bom. Mas o povo se esqueceram de Deus. Começou a servir os deuses do Egito. Por que José teve vitória no Egito? Porque ele se tornou governador. O segundo, o abaixo do rei era ele. O rei depois era ele. Porque ele foi fiel a Deus em todos os momentos da sua vida. E José sofreu. Mas ele não negou Deus nem um segundo sequer da sua vida. E ninguém nunca sofreu como José sofreu. Sem falar em Jesus, que José foi antes de Jesus. Aí o que acontece? José deixou uma história linda lá no Egito, um grande legado, as pessoas reconheceram o poder de Deus através dele, foi reconhecido e reconhecido mesmo. O rei ficou, como se diz o ditado, babando, boca aberta, porque ele sabia que o Deus de José era forte e poderoso, que é o nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora hoje, qualquer coisinha você nega Jesus, eu nego a Jesus? Nós estamos zombando do mestre. Nós estamos sorrindo dentro da cruz, criticando. Quando ele estava lá sofrendo, muitos estavam zombando. Não podemos negar Jesus pela enfermidade, pela luta, qualquer coisa. Não, aí que temos que chegar para ele. Ai, Rosalina, mas eu não suporto, porque como a gente serve a Deus e sofre tanto. Nós estamos na terra, meus irmãos. Não tem como. O que tem aqui nessa terra? Enquanto nós estivermos aqui, não estamos livres, não. Porque você é um cristão, você bate no peito e diz que, não, nada
O Senhor manda chuva por bons, por maus. Nós temos que lutar pela nossa salvação. Para a vida eterna. Para quando partirmos para a eternidade, ter nossa garantia. Certeira, certeza. Mas é certeira mesmo. Que vamos morar na glória com Cristo. Que lá não vai ter dor e sofrimento. A Bíblia não mente, gente. Nós temos que acordar. Então vamos lá. Eu vou explicar sobre as sementes, que é o que acontece hoje. Como Jesus é sábio, né? Ele é muito sábio. Olha a forma que ele pregou. Ele explicou tudo o que significa as sementes. Eu vou ler para vocês. Para nós, né? Porque eu estou aprendendo também, na verdade. A espada de Deus corta para lá e para cá, que é a Bíblia, né? É a melhor espada que temos na terra, não tem outra, né? Então aqui, no versículo 18, continuando do capítulo 13, né? Mateus 13, agora o versículo 18, aqui tem um subtítulo que diz: Jesus explica a parábola do semeador. Aqui ele vai explicar para as pessoas, para ver se a mente abre. O Senhor fazia de tudo para as pessoas entenderem, né? Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele usa cada um como quer. Usa vários pregadores de forma que Deus quer. O Senhor que usa as pessoas. Eu não estou falando de mim. Essa sabedoria não é de mim. Eu estou explicando aqui porque o Senhor está me dando sabedoria. É pouca que eu tenho, mas é Ele que me dá. Ele usa como quer. Então, assim, de mim mesmo eu jamais saberia explicar para vocês. Então, vamos lá. E quantos pregadores tem? As pessoas dão ouvido, fazem criticar. Depois eu vou chegar nesse ponto de crítica, que realmente tem muito ponto que realmente é bem negativo, mas vamos chegar lá. Primeiro eu vou explicar aqui sobre a parábola do semeador, né? O que ele quis dizer para os discípulos e para nós hoje, né? Por isso ficou escrito na palavra de Deus. Continua sendo em Mateus capítulo 13 e versículo 18. Ela também está no livro de Marcos 4, capítulo 4, 13 a 20. Também Lucas 8, de 11 a 15. Essa mesma palavra está nesses dois livros, Marcos e Lucas, né? Então vamos lá. Versículo 18. Então escutem e aprendam que a parábola do semeador quer dizer, isso Jesus falando para a multidão. A parábola do semeador quer dizer, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Eu vou repetir, olha gente, ele deixou bem claro. Eu acho maravilhosa essa palavra, é muito linda. Eu vou voltar de novo do 18 para vocês melhor entender. O que eu repeti, não falei que repeti, de entender que eu dei continuidade, né? Então, 18. Então, Jesus dizendo, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Versículo 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Tá vendo? As pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem, é como a semente que foi à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. Como se diz, entrou no ouvido e saiu no outro, né? Não deu bola, não se preocupou de entender, de correr atrás. Porque quando a gente quer entender uma coisa, a gente corre atrás, né? Então, assim, essas são as pessoas, né? Que a semente que caiu na beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. E nem procuram entender e simplesmente não se preocupam com isso. Até mesmo não acreditam às vezes, né? Eu acho que seja assim, né? Então, o maligno vem e tira, continuidade. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Olha aí, tá vendo? O maligno vem, a palavra plantada, eu estou semeando a semente aqui, a palavra de Deus.
Aí vai no seu coração, na sua mente. O inimigo vem e joga uma seta na sua mente. Como é que é isso, Mussolini? Vem na sua mente um pensamento. Ah, isso é mentira, isso é conversa. Isso não acontece não, isso é conversa de crente. Esse negócio de Bíblia, a gente não sabe se é verdade, porque essa Bíblia aí, como é que a gente vai saber que é verdade, né? Então isso aí já é o inimigo colocando na sua mente, porque ele está escutando eu falando. O inimigo só não sabe aquilo que pensamos, mas o que falamos ele sabe. Então ele está sabendo que eu estou pregando e está sabendo que você está ouvindo. Então você começa até mesmo a acreditar, mas ele joga essa semente ruim na sua mente. É porque é a semente ruim que ele joga. Ele não joga semente boa na vida de ninguém. Aí você pensa assim, ah não, é conversa mesmo, né? Eu não vou atrás disso não. Essa conversa aí não é verdade. Aí ele deixou bem claro, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Então, essas são as sementes da beira do caminho. Agora vamos no 20. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas, olha que importante, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas durante pouco, porque não tem raiz, mas dura um pouco na verdade, eu vou repetir, que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento, as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha só, parar no 22. Olha aqui. O que quer dizer? Essas pessoas aceitam logo que a semente a qual não tem raiz, né? Porque quando a pessoa tem raiz, ela está enraizada. Você vê que uma planta, quando ela tem raiz, ela vem o sol, chuva, né? Passa e ela continua firme ali. Às vezes o sol está castigante mesmo, ali, aquele sol, mas ela fica ali, porque ela tem raiz. Às vezes você acha até que ela está morta, né? Mas você vai colocando água e ela vai ter vida, porque a raiz está lá. Então essas pessoas que aceitam Jesus e logo, por qualquer motivo, e às vezes não é nem por qualquer, né? Mas eu acho que seja por qualquer motivo, sim, porque elas não estão firmes. Então, uma luta, uma perseguição, uma enfermidade, então elas perdem a fé, elas não querem mais, elas acham que não é necessário, porque não conseguiu aquilo que desejava, o que sonhava, então elas simplesmente se afastam da sua fé em Deus. Aí que está o erro. Isso acontece todos os dias. Aceitam com alegria, aí está naquela animação. Ah, eu sou servo de Deus, sou crente, eu aceitei, fui na igreja, cara, foi bom demais, mulher, mas aí, nossa, lá é top, lá é VIP, né, como se diz, né, muito bom, lá é show, a igreja é maravilhosa, eu gostei, nossa, eu amei, eu vou servir esse Jesus, aquela empolgação toda. De repente o fogo, vem o vento e apaga o fogo, porque a pessoa não está firme. Por isso que nós temos que ler a palavra, por isso que nós temos que lutarmos para ler, não só ir para a igreja, mas em casa, temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, falar com o próprio Deus, que você vai ter sua própria experiência com Deus, e pode vir vento, chuva, vendavais, tempestade, que você nunca mais sai dos caminhos do Senhor. Mas eu passei por essas sementes também, eu passei, eu digo para vocês que eu fui dessas 3 sementes, mas hoje eu estou aqui firme em Deus, porque Jesus me chamou. Então, tudo tem um dia. Então, tem a forma de Jesus me chamar. Mas o desejo do meu coração era grande de servi-lo. Tem isso também. Se você tem desejo no seu coração de servir a Deus, como Ele quer, um desejo de morar no céu, melhor dizendo, você tem um desejo de morar no céu, porque você pode ter certeza que aqui é pouco dia. Você tem certeza, da mesma certeza que você nasceu, que eu nasci, que eu fui bebê e cresci, vai chegar a hora que vou para o sepulcro, não tem como.
É inevitável, é uma coisa que nós temos por certeza, sem dúvida, que vai chegar o nosso dia de partir para a eternidade. Então isso é fato, gente. Então é muito claro. Por que tanta dúvida se está claro que nós nem sabemos o dia que vamos, ninguém sabe o dia que vai nascer nem o dia que vai morrer. Só que os cristãos, crentes, enfim, pessoas que servem a Deus, que entregam a sua vida para Deus verdadeiramente, elas passam da morte para a vida. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês todas as vezes, frisar essa mensagem. Nós temos a vida eterna. E se nós não partirmos com Cristo, não nos arrepender do nosso pecado, porque a gente peca sempre. Eu sempre vou falar para vocês que o inimigo não sabe o que nós pensamos, a Bíblia diz. Mas o que falamos ele sabe. É por isso que muitas pessoas não conseguem se firmar. Porque quando está começando, ele viu uma pessoa, ele tem os adeptos dele, ele tem os anjos maus que trabalham com ele. Da mesma forma que Deus tem os anjos que nos protege, que nos guarda, o Espírito Santo está conosco, o inimigo também tem. Os seguidores dele, que adoram ele, faz tudo o que ele quer. Talvez está do seu lado e você não sabe. Misericórdia. É muito complicado. Então nós temos que, não podemos fazer acepção de pessoa, nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos ter preconceito, isso não cabe a nós, a ninguém, Jesus não deixou isso para nós. Mas uma coisa eu digo com certeza, vamos servir a Deus verdadeiramente, vamos servir a Jesus verdadeiramente, vamos buscar Ele de todo o nosso coração, que Ele vai te firmar, Ele vai nos firmar, porque grande é o Senhor, amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então eu vou ler aqui as outras sementes. Continua do capítulo 13 de Mateus, né? Versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mente. Não, errei aqui. Novamente. 23. Isso. As sementes que foram semeadas. Ai, gente, perdi mesmo. 22. As outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Parei no 23, aqui eu li o 22. Então, o que acontece? Essas pessoas que os espinhos sufocaram, a semente caiu, os espinhos veio, sufocaram ela, mataram, ela chegou a crescer, né? Mas os espinhos sufocaram e elas morreram. São pessoas que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas, aceitam mesmo, só que as ilusões, como eu acabei de falar, não querem largar o mundo, como se diz, as coisas ruins do mundo, porque você acha que é bom, mas não é bom. É momentos. Eles pensam em tudo, menos em Deus. Eles acham que uma noitada na bagaceira, como se a forma de expressão, né, que eles falam, hoje eu vou, né? Então eles usam muitas palavras, né? Assim, tem pessoas que a gente passa na rua e escuta, né? Então, eles acham que uma festa que dura a noite inteira, esses shows que eles vão, gente, aí bebe até cair, como se diz, né? Aí bebe, chega em casa, eu sempre falo isso, aí dá um problema dentro de casa, porque são casados, a mulher fica triste, às vezes é a mulher que faz, porque hoje já tá assim, né? Às vezes é a mulher que faz e deixa o marido triste,
É isso, acontece muito. Infelizmente, não é fato, né? Então, nós temos que lutarmos e não deixar enganar por essas coisas momentâneas. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, irmãos, como aceitar? É seguir a sua palavra. É seguir a palavra de Deus. Ser reserva. Servir a Deus verdadeiramente, de todo o seu coração. Você vai conseguir se firmar, que você não vai ter vontade dessas coisas. Porque essas coisas são passageiras. Eu já passei por isso. Eu não passei por tantas coisas assim, de noite toda, de muitas coisas assim que hoje a gente vê, né? Mas na época até as minhas amigas falavam que eu era careta, que eu era boba. Eu falei, imagina hoje como é que é, né? Então, elas falaram, tu é boba demais. Assim, às vezes falava, né? Pra mim, eu ouvi muito isso, ouvi muito. E eu tinha um rótulo que eu era, como se diz, pense, foguete todo. Nossa, eu falei, e Deus sabia, né? Deus sabe todas as coisas, né? E minhas amigas falavam que eu era muito boba, que eu não ficava ali, não conseguia, como se diz, fazer o que elas faziam. Gente, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, acontece. E às vezes você passa por momentos difíceis que as pessoas te rotalizam de uma forma assim que você não é aquela pessoa. Mas depois de ter um rótulo, acabou. Se você tiver um rótulo de bonzinho, você pode errar o tanto que for. Mas foi fulano, jamais. Aquele não acredito não. Porque ele faz isso e faz isso. A mulher de fulano, a forma de expressão, né, brasileira, assim, mais claro, rústica. A mulher de alguém lá, tal, e vice-versa. Não, mas ela não, ela é uma pessoa do bem e tal. Às vezes acontece casos dentro de casa, com funcionários, né? Eu já vi muitos casos assim, que a pessoa não acredita no funcionário, porque conhece a patroa. Gente, ninguém é totalmente bonzinho. Ninguém é bonzinho totalmente, ninguém é perfeito, né? Por isso não podemos julgar e pôr rótulo em ninguém, nem de bom nem de mal. Não podemos fazer isso. E nem julgar ninguém, né? Não, mas alguém assim, assim. Não, e você nunca deve falar assim, eu quero ser igual a alguém. Você não conhece. Sabe quem nos conhece verdadeiramente? É Deus. Ele nos conhece verdadeiramente. E Ele te conhece verdadeiramente. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o desejo do seu coração. Mas diga uma coisa, meu amigo, minha amiga, nessa noite, meu irmão, se entrega a Deus verdadeiramente. Você que já visitou a igreja, você que tem a Bíblia na sua casa, você que lê, você que tem fé, não fica só pela metade. Se entrega por inteiro, que você vai saber o que é a verdadeira felicidade. Eu tenho a verdadeira felicidade. Mas essa ilusão, isso é, como se diz, como é que eles falam? Emoção, não é. Tem o quê? 23 anos que eu sirvo a Jesus, né? E eu estou aprendendo dia após dia. Mas todo dia eu aprendo que sem Ele eu não consigo viver. Todo dia eu tenho consciência que sem Ele eu não quero viver. É já eu que não quero mais viver sem Ele. Porque Ele é tudo que eu preciso. Ele me conhece como ninguém. Ele supre as minhas necessidades. Tudo que eu preciso Ele me dá. E Ele tem promessa na minha vida. E vai se cumprir. Eu tenho sonhos. Chegou a época que eu não sonhava mais. Mas Ele fez com que eu voltasse a sonhar. Mesmo servindo a Ele. Mas eu lembro como assim, olha, a gente fica doente, gente. A gente adoece. Enfermidade é triste. Tem vários tipos de enfermidade que acabam com os seus sonhos. Mas Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Tenha fé que você vai receber sua cura, sua libertação. Irmão, mas tem algo que eu quero fazer, eu não consigo. Eu não consigo servir a Deus verdadeiramente. Eu já falei isso muitas vezes. E hoje te falo debaixo do sangue de Jesus. Eu sirvo a Ele verdadeiramente com muito amor e carinho. O que eu mais amo nessa terra é servir a Jesus. É por isso que Ele me entregou esse trabalho. Porque Ele me conhece mais do que ninguém. Ele sabe que jamais eu ia pedir um trabalho desse para Ele. E jamais eu ia fazer se não fosse Ele.
mas Ele me conhece como ninguém. E te conhece também. E Ele te ama de forma especial. Creia nisso. Ele não faz acepção de pessoa. Nossa, irmã Zulane mudou tanto, eu conheci ela. Mas a gente me conhece, já rodei muito nesse Brasil. Deus permitiu e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus e engrandeço a Deus. Porque eu só aprendi. Só aprendi. Então, e hoje se você me fala, nossa, ele mudou tanto. Gente, Deus faz o impossível. O possível a gente faz. Amém? Eu vou ler aqui a última semente. A última semente, na verdade, né? No 23, diz assim. É o versículo de 3 de Mateus, né? 13, capítulo 13, já é o versículo 23. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produz uma grande colheita, muitas 100, outras 70 e ainda outras mais, 30 vezes mais do que foi semeado. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, para mim chegar a ser essas últimas sementes, eu passei por muita coisa mesmo, muita coisa. É por isso que nós não podemos desistir. Não desista, porque você vê alguém servindo a Deus e não está fazendo direito, porque tem coisa que é visível, né? A gente erra a todo momento, né? Agora, quantas vezes eu errei na leitura aqui? Voltei atrás, li novamente. Isso para mim não é vergonhoso, pelo contrário, é honroso. A gente tem que reconhecer. Como é que eu vou ler aqui? Aí eu vou deixar? Não, eu volto, vou ler novamente, né? Eu já disse que minha leitura é pouca e além disso, o que eu li dá para me ler, mas se eu for explicar para vocês, é muito tempo, né? Então, é só Deus mesmo que confia em mim mesmo para fazer esse trabalho. Ele confia. Sabe por quê que ele confia? Porque ele está na frente, me usando. Porque se fosse eu sozinha, ele jamais me entregaria esse trabalho. Eu tenho certeza. Ele não faz isso, jamais. Então eu tenho muita dificuldade sobre isso, de leitura. Eu estou lendo aqui, aí eu vejo um nome parecido, eu já falo aquele nome parecido. Aí eu volto lá, tal, e leio. Mas hoje vai ter melhor, né? Com essa Bíblia vai ser melhor, dia após dia, né? Eu estava lendo na Bíblia pequena, né? A leitura pequena, porque a linguagem atualizada é melhor, né? Para as pessoas entenderem, até para mim mesmo explicar. Apesar que eu leio todas, né? A antiga que eu gosto também, e é preciso, né? Para ter mais conhecimento, e tem que eu leio muitas Bíblias, não só uma. Mas para ler assim é melhor. Mas mesmo se eu fazer escrito, como eu já falei, mesmo se eu errar, porque às vezes até eu escrevi errado, né? Então, assim, é bem gostoso agora com essa Bíblia, ficou melhor, facilitou a minha vida, para a glória de Deus. Eu estou muito feliz, eu vou comer ela todinha. Ai, mas como assim? Lendo, né? Então é isso, vamos voltar à palavra. Não vamos desistir, porque você é uma semente que não tem raiz, porque você é uma semente que os espinhos veio e sufocaram, porque você é uma semente que os passarinhos veio e comeram. Não! Porque eu fui essas 3 sementes. E eu consegui ser essa semente que está dando frutos. Amém? Então não vamos desistir, não. Nada é por acaso. Nada. Tem gente que aceita rápido e se firma mesmo e nunca mais sai. Até Jesus levar. Conheço várias. Outras sofrem muito. Quebra, não tem força. Eu não tinha força de nada. Mas hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu falo para Deus, Senhor, se um dia o Senhor vê que eu vou sair da tua presença, me leve antes que isso aconteça. Eu falo em alto e bom som para Deus, com muita alegria e felicidade. Porque eu não quero jamais partir para a eternidade sem Jesus. Nunca. Porque eu conheço um pouco da palavra.
O Senhor já falou comigo várias vezes. Eu tenho um pouquinho de intimidade com Deus, não é muita, não é pouca, mas o pouco de intimidade que eu tenho com o Senhor já é o suficiente para me saber que Ele é o melhor, que não existe Deus melhor. Então, se você é uma dessas sementes, não se preocupe, lute, corra atrás para você ser a última semente para dar frutos. Não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Não deixe os espinhos te sufocar, as perseguições e as lutas. Porque Jesus disse que aqui nós teríamos aflições. Mas Jesus venceu o mundo e disse que nós também iríamos vencer. E nós vamos vencer. Pode ter certeza que nós vamos vencer. Não é essa pandemia, não é esse vírus que vai impedir, eu sempre vou repetir isso, não é esse mal que vai impedir nós receber nossas vitórias. Não é. É Jesus que vai nos entregar. Porque Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não tem circunstância que impeça o agir dEle. Não tem. Vamos ser as últimas sementes que deram bons frutos? Não se desanime. Ai, mas eu já lutei tanto, eu já saí tantas vezes da igreja, eu já fui tantas vezes que eu tenho até vergonha de voltar de novo. Não faça isso. Vergonha é honroso você voltar novamente. Não é para ter vergonha. Pelo contrário. Isso é maravilhoso. A melhor coisa é você reconhecer o erro. A melhor coisa é eu reconhecer o meu erro. Quando eu erro, que a gente sempre erra, não adianta, a gente sempre erra. E quando eu erro, naquele momento, eu já fico, Senhor, me ajuda, me socorre, eu quero resolver isso agora, Pai. Agora, Senhor. É assim. Mas o erro, como eu falo, de acidente, não planejado, que você planejou alguém, e mesmo que seja planejado, se você errou planejado, você planejou um erro, planejou fazer alguma coisa errada, e você serve a Deus, e você se irou, ficou nervoso, ficou nervosa, e aí você fala, vou fazer isso, e faz. Depois você reconhece, eu tenho certeza, sem dúvida, que Jesus vai te perdoar, vai te abraçar, te colocar no colo. Quando você não conseguir mais andar, o Senhor leva a gente no colo, sabia? É uma forma, como assim, Marcelene? Porque muitas vezes a luta está tão pesada nas nossas vidas que nós não temos forças. Estamos nos pés de Cristo, orando, mas está tão pesada a nossa luta que a gente não tem força para dar um passo. A forma de expressão, né? Que você fala assim, Pai, e agora? Agora só tu, Senhor. Quantas vezes eu falo isso para ele? Paizinho, agora só contigo. Agora só o Senhor mesmo. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, meu Pai. Eu não consigo mais fazer mais nada. E nem posso. Não cabe a mim mais. Agora é só com o Senhor. Porque aquilo que é para nós fazermos, é nós que vamos fazer. Mas tem coisa que nós não damos, que não dá mais para nós fazermos. Eu estou falando de problema, enfermidade, muitas coisas, né? Eu ajudo várias pessoas que estão com problema de enfermidade. Mas eu creio nessas pessoas que Deus vai curar. O Senhor deixa claro na nossa mente, o Senhor dá discernimento para a gente. Quando a gente está orando, vem forte aos nossos corações, entendeu? Vem forte aos nossos corações, para que a gente tenha força para orar e ver aquele discernimento que a pessoa vai ficar bem e Deus vai entregar cura. E muitas vezes vem na nossa mente. Todo mundo que serve a Deus, que faz intercessão, que ora, intercessão é orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, passam por isso também. Entende o que eu estou falando? Às vezes você sente e vê. Os seus olhos ali é bem claro que a pessoa vai partir para a eternidade. Aí você tem que ter sabedoria para lidar com aquela pessoa. Eu mesmo ajudei minha tia há muito tempo, e ela é serva de Deus, e eu sabia que ela ia, né? E não ia demorar, estava muito próximo a partir dela para a eternidade. E eu conversei com ela. E ela estava preparada. Eu fiz umas perguntas para ela, porque eu estava muito visível a partida dela. E eu falei, tia, eu fiz umas perguntas para ela estava na minha mãe, né? Eu já falei dela aqui.
A tia pequena, eu só chamo tia pequena, então, conheci ela com esse nome, tia pequena. Muito querida minha tia, Jesus levou ela. E aí eu conversei com ela, e ela deixou claro para mim que ela estava firme. E ela não sabia o porquê as perguntas que eu fazia para ela, mas Deus sabia. E ela respondia assim com muita alegria. Nós oramos com ela e louvamos o Senhor, oramos, e no outro dia, 5 da manhã, o Senhor levou ela para si. Então é isso. É gostoso fazer a obra de Deus. É maravilhoso servir a Deus. É tão gostoso. Eu falo para Deus, se quando estiver pertinho dele me levar, ou pode ser longe, um ano, ou 6 meses, ou um mês, enfim, que ele me fale. Eu quero saber. Eu falo para Deus, se for da vontade dele, né? Não sei. Eu peço, Senhor, eu quero saber, Jesus. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho. Eu tinha, hoje eu não tenho mais. Porque eu não vou morrer a partir da morte para a vida, né? Então, às vezes eu acho assim que não vou viver muito tempo, às vezes eu acho, né? Depois eu penso que não sei, só que eu fico assim, Senhor, eis-me aqui, né? Mas eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? Que fiz algo para o Senhor. Eu não quero chegar no céu de mão vazia, de mãos vazias. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, não que a Zulene foi uma pessoa boa, não. Que a Zulene serviu o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso eu quero que as pessoas lembrem de mim quando eu partir da eternidade. A Zulene serviu o Deus vivo, o Deus que está vivo, que não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou, ele está vivo. Ele não está morto, ele não está na cruz mais. Eu quero que as pessoas lembrem de mim assim. Não que a Zulene foi uma pessoa boa, não. Eu não sou boa. Jesus aqui é bom. Amém? Então, que Deus nos abençoe sempre. E você, meu amigo e irmão, não se desanime. Não fique triste porque você não conseguiu ser a semente, a última semente que produz frutos, né? Porque você vai conseguir, eu consegui, né? Porque é obra de Deus, a obra do Senhor. Então, basta que você não olhe para os erros das pessoas. Eu queria falar bem rápido. O erro das pessoas. Não olhe para o erro das pessoas. Não olhe para aquelas pessoas que estão servindo a Deus e estão errando assim, visivelmente e claramente. Porque tem muitas pessoas que erram em oculto, né? Faz as coisas em oculto e ninguém fica sabendo, né? Faz tudo assim, debaixo do tapete, achando que Deus não está vendo. Só que Deus está vendo. Deus vê tudo. Não existe nada que Deus não vê na terra, no céu. Os olhos dele estão em todos os lugares. Ele é maravilhoso, ele vê tudo. Por isso que eu fico feliz com esse Deus. Porque se alguém não acredita no que eu falo, mas ele acredita porque está vendo. Se eu falar uma coisa e você, não acredito, mas o Senhor acredita porque ele está vendo. Ele vê tudo. Então não existe um Deus melhor que esse, mais forte e poderoso. Então, você vê as pessoas fazendo as coisas erradas, que são cristãos, aí você fala assim, não vou servir porque eu vi alguém fazendo isso e isso. Não se preocupe, não. Deixa eles para lá. Assim, para lá foi uma expressão, né? Deixa eles de lado. Olha para Jesus. E eles estão nas mãos de Deus. Deus que vai tratar, Deus que vai cuidar. Um dia também eu fui assim. Só que assim, eu não aceitei, não. Eu só visitava, mas eu dizia que eu não queria aceitar, porque eu não tinha força. Mas o dia que eu aceitei, pela dor, eu consegui. Por que eu consegui? Porque Jesus está comigo. Porque foi o próprio Espírito Santo que me fortaleceu pela dor. Então, quando a dor chega, aí você procura. Aí eu consegui. Eu louvo a Deus, porque, olha, misericórdia. Não sei nem se eu era viva, porque a gente não sabe, né? As coisas da vida, a gente passei por muita coisa. Então é isso, Jesus é tudo. Jesus é a vida, Jesus é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é a vida eterna. Quem está com Jesus não morre nunca. E no céu, gente, o céu não vai ter sofrimento, não. Você que está lutando hoje para ser curado, você vai ser curado. Mas lá no céu ninguém vai sofrer por enfermidade. Lá todo mundo vai ser igual. Nosso corpo vai ser outro, nossos cabelos vai ser tudo igual. A altura vai ser tudo igual. Não vai ter, alguém vai olhar para o outro e pensar assim, não, todo mundo vai ser igual. Sabe para quê? Para não ter aquele desejo da pessoa querer, eu quero ser assim, eu quero ser... Não, o Senhor sabe trabalhar. O Senhor só é paz.
paz e alegria e gozo com Deus. Nós vamos ver Jesus face a face. Gente, vai ser lindo. A Bíblia diz que é muito lindo. O céu é lindo. Se você ler a palavra, você vai ver. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos lutar para chegar lá. Vamos lutar. Vamos continuar comigo fazendo missão. Que a missão é essa aqui. É pregar a palavra de Deus. Amém? E eu agradeço a todos vocês, de coração, que estão comigo nessa obra. Tá? E de coração mesmo, não tem nem palavra para explicar. E eu vou orar agora por vocês e por esse trabalho, que Deus é maravilhoso, né? Deus é fiel. Ele colocou nas minhas mãos esse trabalho, eu só tenho a agradecer a Ele. E eu sou feliz com esse trabalho, sim. Sei que fica a desejar. A última live eu passei, mesmo olhando no relógio, mas eu vou acertar. Cada dia eu vou aprender mais com Deus. Amém? E que Deus em Cristo nos abençoe sempre. Eu vou orar logo, senão eu vou ficar falando e vai até quando, né? Meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te louvo, Paizinho. Eu te engrandeço, Deus. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem me fortalecido, até que o Senhor tem me dado graça, até que o Senhor tem me guiado, Pai. Nunca, Deus, nunca, eu te peço em nome de Jesus, deixa eu falar nada de mim, Senhor, mas eu quero sempre que o Senhor use a minha boca para ministrar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra, porque de mim eu não tenho nada. Toda honra, toda glória é Tua, somente a Ti, Senhor, pertence. Que cada dia eu venha diminuir, Senhor, e o Senhor venha crescer, que todos venham ver, sentir e entender que é o Senhor que está me usando, que não eu, Pai, que de mim não tenho nada, Paizinho. Misericórdia, Senhor, da minha vida. Pai, eu te peço por cada um, Senhor, que ouviu essa mensagem, que iniciou e não terminou, por todos aqueles, Pai, do canal de Jesus, que vão ouvir essa mensagem, Paizinho, todos, Paizinho, eu te apresento e te peço, te imploro, abençoa grande e poderosamente, eles de forma grande e especial, Paizinho, que eles possam te abraçar pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa resolver todos os seus problemas, para a glória de Deus. Paizinho, recompensa grandemente por Ele estar comigo nesta missão, Pai. Como é maravilhoso, como é gostoso, Pai, saber que eles estão junto comigo nesta missão. Missão essa que é Tua, Senhor. Eu sei que o Senhor tem recompensa para cada um, Paizinho, porque o Senhor não deixa nada passar desapercebidos. Não é que fazemos para ter recompensa, é porque o Senhor jamais deixa de recompensar tudo aquilo que fazemos para Ti, ó Deus. E o Senhor sabe que eu não estou fazendo para ter nada em troca, é porque o Senhor merece toda a honra e glória, e é o mínimo, Senhor, que fazemos, Pai. Não fazemos nada direito, Pai, porque o Senhor merece muito e muito mais. Eu te peço pelo Erivan, Paizinho, cura ele completamente, Pai, restaura ele completamente, em nome de Jesus, que logo, logo, Senhor, ele venha sair do hospital para a glória do Teu nome. Eu creio. Cura a Tua serva, Senhor. Prepara tudo, Senhor. Os médicos, o hospital, tudo, a cirurgia dela está nas Tuas mãos. Mas aquele mal não pertence a ela e vai sair pela raiz. Para a glória do Teu nome. Também te peço, Deus, pelo irmão João Gomes. Continua trabalhando, restaurando ele completamente. E todos, meu Senhor, que estão me ouvindo, que estão enfermos, depressão, tristeza, angústia, todo mal, Senhor, cai por terra pelo poder do sangue de Jesus. Aqueles, Pai, que estão lutando para Te servir verdadeiramente, que querem ser as últimas sementes, Senhor, que deu fruto, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar graça e força, que eles venham olhar só para Ti, Jesus, que daí eles vão conseguir, ó Deus, porque o Senhor é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia, Senhor. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti, Senhor. Abençoa cada um poderosamente, derramando as Tuas bênçãos e vitórias sobre eles, Pai. Todo tipo de problema resolva em nome de Jesus. Toda enfermidade cura em nome de Jesus. Toda tristeza, depressão cai por terra pelo poder do sangue de Jesus. Também essa pandemia, mais uma vez eu te imploro, Deus, dá um fim nesse mal. Todos que estão nos hospitais, Pai, visita mundialmente, Deus, mundialmente.
Oh, Senhor, eu te peço pela Fabiana, minha cunhada, de coração, lá nos Estados Unidos, ela e sua família, Deus. Guarda, protege, livra de todo mal. A minha filha na Espanha, Senhor, continua trabalhando na vida dela, Pai. Ela está seguindo o teus passos. Não tem palavras, Pai, para te agradecer. Entrega todas as suas bênçãos e vitória para a glória do teu nome. Eu te peço por toda a minha família, Senhor, por toda a minha família, em nome de Jesus, ó Deus. Está todos entregues a ti, meus filhos são teus, Senhor. O Senhor sabe que são teus, Pai. O César Filho, Paizinho, prepara tudo, Senhor, ele é teu, Jesus. Eu sou tua, Senhor, eis-me aqui, Deus. Sem ti eu não vivo, sem ti eu não consigo, sem ti eu não quero viver. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, continua segurando as minhas mãos, continua guiando meus passos, continua me instruindo, Espírito Santo, e não me deixe só, nunca, nunca, nunca. E continua me dando força para fazer esse trabalho que é teu, Senhor. Visita o canal de Jesus, meu Pai. Cada um, Senhor, visita, Paizinho. Visita o canal de Jesus, abençoa poderosamente, grandemente, todos os que se inscreveram, mesmo que não assistam. Abençoa forte e grandemente, porque abre porta para outras pessoas. Aqueles que assistem, Paizinho, abençoa grandemente, poderosamente, recompensando a cada um, Deus, derramando as bênçãos e vitórias sobre cada um, que eles possam ver e entender, Paizinho, que a obra é tua, que não sou eu, mas o Senhor, Pai, que está na frente desta obra. Esse canal foi o Senhor que colocou na minha vida para trabalhar, até o nome o Senhor me deu, Pai. É teu, tudo é teu, Senhor, toda honra e glória para ti. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ao seu nome é glória. Ao seu nome é glória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. Amém, Senhor. Então, eu só tenho a agradecer a todos, de coração, o meu abraço de coração mesmo. Um beijo no coração de vocês, de coração mesmo. Que Deus abençoe vocês poderosamente e recompense cada um por estar comigo nesta missão. E vocês não me deixam, gente, vão ficar comigo nessa missão. Vocês me passam muita força para a glória de Deus. Eu não me sinto só. Eu sei que eu não estou só, mas sabendo que vocês estão aí comigo, é muito bom, é muito gostoso, me traz uma força grande. Deus é maravilhoso. A gente nunca faz a obra só. O Espírito Santo está com a gente, mas as pessoas humanas também estão com a gente. A gente não faz só nada sozinho, né? Precisamos um dos outros. E que Deus abençoe vocês grandemente e recompense grandemente. E que todos os sonhos de vocês sejam realizados pelo poder do Senhor. Porque Ele é poderoso para realizar sonho. Ele é perito nisso. Ele tem todo o poder, né? Então é isso. Uma boa noite. Que Deus nos abençoe grandemente. E uma noite de paz para todos nós. Não vamos nos entristecer com essa pandemia. Eu sei que às vezes a gente fica triste sim. Fica mesmo, é impossível não ficar. Mas quando nós começamos a olhar para Deus, que Ele tudo pode, a gente se alegra novamente, né? Nós não somos perfeitos, né? Mas nosso Deus é perfeito. Na hora certa vai passar, porque Deus é fiel. Amém? Então, até a próxima. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma noite abençoada, um dia abençoado, amanhã. Enfim, que o Senhor nos livre desse mal e que cure todos aqueles, meu Pai, que estão esperando a cura. Eu creio em muitas curas que o Senhor está entregando nesse momento para a glória de Deus. Amém? Um beijo para todos. Obrigada. Gratidão, né?